Fala pessoal, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e hoje nós temos aqui mais uma mentoria consultoria de HO com os alunos do método HO Fácil. Hoje nós vamos falar sobre exposição à gasolina em ambientes que está abastecimento de roçadeira, postos de abastecimento também de veículos e falar sobre fumos de plástico. Então, se essa é uma das suas dúvidas, fica aí até o final. Hoje eu estou com o Lucas, que é um dos nossos alunos do Método HO Fácil. O Lucas aqui, ele entrou em uma das nossas turmas e hoje ele está aí acabando, concluindo o curso e com isso nós estamos fazendo a mentoria aqui hoje com ele. Detalhe, se você é aluno aí do método HO Fácil, se você está terminando o curso, você consegue agendar um horário aqui para a gente fazer essa mentoria em que eu, como especialista em riscos químicos e higienista ocupacional certificado, vou dar o meu olhar para o seu projeto. Hoje aqui eu vou ajudar o Lucas com esses dois projetos que estão projetinhos mais avançados. Vamos ver o que vai ser legal. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Lucas para ele se apresentar, pode falar de sua empresa, Lucas, fala um pouquinho mais sobre você, a gente vai batendo um papo aí. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas, sou técnico de segurança do trabalho e trabalho já há mais de 2 anos numa consultoria de segurança do trabalho e já tem algum tempo aí que a gente está lidando com avaliações quantitativas, né? A empresa fica aqui em Curitiba, eu sou natural de Curitiba e já tem, como eu falei, um tempinho que a gente está tentando se especializar aí, né? Nessa área de avaliação quantitativa, né? Mais especificamente de riscos químicos. Legal, Lucas. Eu sempre começo assim perguntando como que você me conheceu, como é que você chegou até a gente e acabou virando aluno aí do método HO Fácil. Então, eu te conheci através do canal no YouTube, né? Que você tem lá de perguntas e respostas. São vídeos curtos, porém bastante objetivos e que vão direto ao assunto, né? Por isso que é interessante sempre estar assistindo. E a gente notava que ao a gente fazer, por exemplo, uma avaliação de risco físico, né? Ruído, vibração e calor, até ia, né? Mais, digamos assim, mais simples, né? Mas quando se tratava de avaliação de risco químico, o risco químico ele é muito amplo, ele é muito complexo. Cada risco químico tem uma metodologia de análise, uma vazão de bomba, um plano de amostragem, uma estratégia de amostragem. Então, isso me fez ficar mais interessado, digamos assim, nessa área, porque realmente exige bastante conhecimento para poder estar trabalhando nela. Legal. E assim, antes de você entrar, quais que eram suas maiores dificuldades? O que que você tinha de dificuldade maior aí na hora de fazer essas avaliações dos riscos químicos? Olha, eu tinha muita dificuldade, primeiramente, de identificar o que tinha que ser quantificado, né? Por mais que a gente analisa a FISPIC de todo o produto químico, a gente vê lá cada nome de risco químico lá que a gente fica louco só de ler o nome do risco, né? Então isso me fez ver que eu precisava aprimorar mais nessa área, né, de risco químico. Ah, legal. E hoje, qual que é a principal transformação que eu posso falar assim? O Lucas antes e o Lucas agora, depois que concluiu, passou por toda a metodologia e está aplicando ela no seu dia a dia. Esse curso me deu mais, digamos assim, confiança na hora de elaborar um plano de amostragem para o cliente, né? Hoje a gente vai na empresa, a gente entende que não tem que avaliar só a FISPIC de determinado produto, mas sim entender a interação entre quatro coisas, né? Processo, ambiente, trabalhador e o produto químico em si, né? Em cima disso, a gente avalia o que tem limite de tolerância, vai tentar trabalhar em cima desses agentes que têm limite de tolerância e identificar o que pode ser gerado no processo, né? Que dependendo do processo pode gerar outros riscos químicos. Então, digo que é isso, né? A gente consegue trabalhar com mais confiança, montando um inventário de risco químico, né? Sabendo que realmente avaliar dentro da empresa. E com mais agilidade, né? Perdendo menos tempo. E questão que você tinha até me falado alguma vez, a questão da confiança, né? Isso antigamente você não tinha tanta confiança e agora mudou isso, como é que é? Isso, antigamente, igual eu te falei, né? A gente lia lá a nomenclatura, digamos assim, né? Do risco. A gente já ficava.
será que avalia? Será que não avalia? Ah, essa exposição é muito curta. Ah, essa exposição já é mais prolongada. Será que eu avalio ou não? O que que pode estar gerando aqui, né? Até mesmo questão de própria de acessório, bomba, assim por diante, né? Calibração. A gente tinha muita dúvida antes, mas agora parece que clareou tudo, né? A gente tem, então, assim, não sou um expert ainda, né? Mas já tem mais confiança assim, no assunto. Legal, então vamos falar aí. Então vamos falar primeiro da roçadeira, né? Então, com abastecimento de como é que fala? De gasolina, né? Gasolina, isso. E gasolina. Descreva aí para mim um pouquinho, igual a gente falou, você já achou a gente agora na parte de elaboração do plano, do inventário de produtos químicos, você tem a descrição das tarefas e tudo mais. Me fala um pouquinho mais aí, o que que a gente pode esperar desse ambiente aí. Isso. O trabalhador que está exposto a esse processo, ele é um jardineiro, né? Uhum, Ele cuida aí da roçada da grama de toda do pátio da empresa, né? E ele precisa abastecer com gasolina a roçadeira dele. uhum, E esse processo ocorre em média 2 vezes por dia, né? uhum, E ele roça uma média 3 a 4 vezes na semana. Então, o que acontece? Antes dele iniciar a roçada, ele abre o reservatório ali da roçadeira, pega a gasolina, que está num galão de aproximadamente 5 litros, e coloca dentro do reservatório, né? Todo esse processo, onde o reservatório se encontra aberto, dá no máximo aí 10 minutos, né? E como ele faz isso 2 vezes por dia, a gente joga aí a pior situação em 20 minutos diários de exposição, fracionados em 2 vezes, né? 10 e 10. entendi. Então a gente está falando de exposição à gasolina, em tempos muito curtinhos e em termos assim, ele faz praticamente a semana inteira essa avaliação, correto? Isso, mas em média 3 a 4 vezes na semana. É. Então, aí, deixa eu compartilhar aqui vou compartilhar um PDF do que hoje da ACGH, igual eu falo lá no curso, esse PDF eu não posso compartilhar, ele é protegido contra direito de cópia. Eu tenho ele porque eu sou assinante e associado da CGH e eu Uhum. recebo ele em PDF. Então, a turma, quem estiver assistindo essa aula aqui, esse PDF eu não compartilho. Então, vamos falar aqui da gasolina em si. A gasolina, ela é uma mistura de várias substâncias químicas que estão lá no ambiente, na composição dela, vários hidrocarbonetos, principalmente. Uhum. E esse TLV aqui, eu tenho uma live aí no canal, depois eu te passo até o link, quem quiser, estiver assistindo essa aula aqui também pode procurar lá as lives que a gente fez, em que eu explico bem como que eles chegaram a esse TLV de 300 ppm TWA e 500 ppm STEL. Mas ele já levou em consideração a composição geral da gasolina, que são os vários hidrocarbonetos, entre eles um pouquinho de benzeno, que pode ter também xileno, tolueno, e todos eles para compor esse limite geral da gasolina. Então, ele já leva em consideração disso. Então, se for necessário avaliar, não precisa pegar, por exemplo, BTXE, esses hidrocarbonetos aromáticos, não, porque eles já estão computados no resultado final. Quando eu estou falando aqui de um limite média ponderada no tempo, o que, que acontece? 300 ppm é um limite relativamente alto para uma jornada inteira. Pela descrição que você me falou aí, eu não vejo, não faz sentido para mim nesse primeiro momento fazer essa avaliação de jornada completa, porque ele tem pequenos períodos de exposição, igual você falou, ele abastece em um ambiente aberto, né, totalmente ventilado. Isso. Então, não vejo para a jornada completa. A tendência é isso aqui dar muito abaixo. O que eu faria, que talvez faria para a gente comprovar mas mesmo assim, eu julgo que, né, nesse primeiro momento, meu julgamento seria que provavelmente vai dar muito abaixo, a não ser que você tenha alguma observação durante o processo lá, é que às vezes a gente pode Uhum. olhar para esse limite de curta duração de 15 minutos. Então, Do fazer uma stealth. amostragem STEL, né, de 15 minutos durante a exposição, mas mesmo assim, ó, julgando nesse primeiro momento, eu acredito que dê bem abaixo. Talvez tenha outros agentes ali que sejam mais relevantes depois, durante, devido à queima
da gasolina nessa roçadeira, e eu queria conversar com você mais sobre isso também. Talvez tenha coisas mais relevantes do que a exposição à gasolina mesmo. Aqui tem também, a que eu queria chamar a atenção aqui não tem notação pele. Ela não tem, em tese, absorção pela pele. Mas é bom você ficar de olho, primeiro, que você às vezes molha a roupa, porque senão ele fica aí exposto a mais tempo, porque essa roupa vai estar molhada e às vezes ele vai ficar exposto a mais tempo, a gente tem que levar em consideração. Por isso que aquele flanelinha do posto de gasolina, a flanelinha que fica no ombro lá do frentista foi banida, né? Porque na verdade molha ali, não é tanto pela absorção pela pele, mas ele põe a flanela no ombro molhada de gasolina e ela fica durante o dia inteiro ali ele respirando. Então aumenta a exposição via inalatória dele. Mas eu tomaria algum cuidado, forneceria alguma luva impermeável à gasolina, a solventes orgânicos para ele fazer o reabastecimento. Apesar de não ter aqui, ó, a questão da absorção pela pele. Uhum. Entendeu? Entendi. E assim, para ele, eu não julgaria tanto esse problema da gasolina. Ele usa algum óleo dois tempos, alguma coisa assim? Essa roçadeira tem óleo dois tempos ou é gasolina pura? Gasolina. Tá. A combustão, vocês já avaliaram outra coisa lá sobre a avaliação de químicos dele ali? Vocês já pensaram no escapamento, como é que é alguma exposição aos gases que são liberados? Não, ainda não. Então, ali, apesar, tá? Eu vou te dar algumas orientações, mas eu julgo nesse momento também que não seja, talvez, não seja pequeno. Então, eu iria, se vocês tiverem lá monitor de leitura direta para CO, eu faria uma medida instantânea na zona respiratória dele para saber às vezes como é que está o regulado a combustão ali. Me preocuparia mais o CO, mas eu faria medição direta na zona respiratória dele, algum Monóxido de carbono? monóxido de carbono, Tá. porque ele, assim, eu acredito também que não vai ser tão importante, mas se você já tiver um medidor de leitura direta, você já consegue ter esse dado ali fácil. Pode ser liberado um pouco de óxidos nitrosos, mas nada que vai ser significante, então também acho que não é uma avaliação tão importante nesse momento. Mas o que eu faria nesse primeiro momento, que mais me preocuparia, seria o monóxido de carbono, e eu faria com leitura direta em termos de agentes químicos. Uhum. Lógico, aí a gente não está falando dos físicos, talvez, em termos de orçamento, a minha prioridade seria para vibração, para ele, para ver o que vai dar. Isso, não, isso já tá orçado, já a vibração de mão e braço para ele. A minha maior preocupação com ele, em termos de agentes químicos, seria a vibração de mãos e braços. Você vê o motor dela está muito bem regulado ou sai muita fumaça na hora que queima? Como é que tá? É um equipamento novo, então não tá tão Tá. fumaceando tanto. Ah, não, então tá tranquilo. Então, a minha preocupação em químicos ali seria o CO, o monóxido de carbono. Se você Tá. tiver um medidor de leitura direta, a região respiratória ali, faz algumas medidas de vez em quando, vai lá, de tempos em tempos, sorteia aleatoriamente, vai lá e faz uma medição para ver como é que tá. Deixa eu ver quanto que é o limite aqui na CGH, só para a gente ter como uma base. Monóxido? É, Acho que o monóxido tem na NR15, não tem? tem. Tô olhando aqui. Aqui tá 25 ppm. Então, assim, por ser um ambiente aberto e tudo, também, meu julgamento a priori também que vai estar baixo. Vai, lógico, ser liberado ali CO2, mas CO2 é um asfixiante, limite de 1000 ppm. Então, de longe, não vai ser, né, 5.000 ppm, pra você ter noção. Então, É bastante. em ambiente aberto, isso não seria uma preocupação, tá? Uhum. Nesse momento aí. Tá bom, Em beleza. termos de agentes químicos, mas seria isso aí. Eu acho que ele não é um caso crítico, não. Acho que você pode ter casos mais críticos de exposições aí ao longo do tempo. Então, deixa eu pensar se pode ter mais alguma coisa aqui da combustão da gasolina, CO, os óxidos nitrosos. Não sei se vai ter um catalisador, igual o carro já tem catalisador no escapamento, né? Justamente por causa dos nitrogenados lá.
ser Uhum. convertido, mas provavelmente não vai ter aí. Enxofre, eu não vejo formação significativa também de dióxido de enxofre, até mais ou menos quantos litros de gasolina que queima assim por abastecimento? Ah, tem a questão ali de 1 litro, Ah, só isso? né? Não é tanto. Ah, não. Então, essa exposição é a primeiro momento, assim, eu julgando de fora, tá? Se você vê alguma coisa diferente, discrepante do que eu estou vendo aqui, ela não é sua prioridade, assim, dentro do seu plano de amostragem, não. Não, Acho que é bem tranquilo. tranquilo. Beleza. Vibração ali que vai pegar mais para você, que provavelmente ali vibração deve ser bem intensa, né? Ah, sim. Sim, verdade. Não, mas beleza. Respeito aí, não se preocupar muito, não. Vai dar uma olhada no monóxido de carbono, só para desencargo e de Tá, consciência, que é leitura direta mesmo, tranquilo. beleza. Nesse caso aí, a gente matou? Beleza, tem mais uma questão também que envolve o abastecimento de gasolina, né? Uhum, Eles têm lá uma bomba parecida com um posto de gasolina, né? Que é deles próprio lá, uhum. onde eles fazem o abastecimento da frota, né? Nos 3 caminhões que tem lá. E aí o Tá, processo de abastecimento é similar ao de posto, né? sim. Mas aí, só para fazer um parênteses aqui, você sabe que é o anexo 2 lá da NR9 não se enquadra, né? Porque ele é só para postos revendedores, o Uhum, que eu acho que não é o caso de vocês. uhum. É posto É, lá interno. igual eu te falei, é uma bomba só, Uhum, né? E onde abastece ali uns caminhões e tem os carros, né? uhum. Onde tem ali a exposição também, Tá, e como nesse que é? Tem caso. um frentista próprio a isso ou é o próprio motorista que abastece? Não, tem um responsável lá, né? Uhum. Chega lá com o carro ou com o caminhão e é feito o abastecimento. E é só gasolina ou tem diesel, etanol? Só que gasolina e tem o diesel, né? Que é do caminhão daí, né? Sim. Tá. A caracterização desse processo aí é igual a caracterização de poço normal, igual você disse, é bem similar, né? Aham. Então, o que que a gente poderia ter nesse ambiente olhando por fora? Então, você vai ter gasolina normal, etanol, e diesel, separadamente. Se a gente for olhar aí para gasolina, e qual que é o fluxo? É direto? O cara tá fazendo fazendo abastecimento ou é Assim, esporádico? é de acordo com a necessidade, né? Mas, é, olha, é complicado dizer assim uma frequência, né? Digamos assim que pelo menos uma vez no dia ele abasteça, né? Pelo menos uma Uhum. vez no dia. Olha, também é outro caso, devido à frequência e tudo, não me preocupa tanto essas exposições. Primeiro, Uhum, porque é um posto no ambiente aberto também. Então, isso. a, o vazamento de gasolina durante o abastecimento normal por um frentista, um profissional num tanque de carro, é muito baixo que escapa ali. E por estar num ambiente totalmente aberto, ele vai se expandir e vai diluir no ar. Então, até em postos de gasolina, minha experiência mostra que frentistas, de forma geral, generalista aqui, tá? Que quando eles executam a tarefa normal, sem. O que a gente espera que um frentista faça mesmo, geralmente não dá exposição. A exposição é muito baixa, tanto a gasolina quanto a etanol. Mas se Uhum, fosse para avaliar ali, de novo, eu pensaria numa avaliação STEL, porque você gosta falando, às vezes é uma vez ao dia, durante um abastecimento curtíssimo de tempo, aham, faria um STEL, com certeza. E se fosse para fazer, mas julgando aqui nesse primeiro momento, nesse caso também, não sei se faz tanto sentido fazer uma de TWA. Mas talvez se fosse fazer, eu faria de gasolina pura. tá. Etanol eu não julgaria, porque hoje o etanol tá. O limite dele é 780 ppm na NR15, na CGH é 1000 ppm Stel. Então,
é muito alto e por uma exposição geralmente muito baixa em posto de gasolina, mas dá para você também fazer um STEL ou uma TWA de etanol, mas a tendência, pela minha experiência aí, é que essas exposições são muito baixas mesmo, se ele faz o procedimento normal. Quanto ao Uhum. óleo diesel, é mais baixo ainda, tá? Eu sempre falo assim, quando tem posto revendedor, a gente lá na Analytics, acaba que algumas vezes a gente recomenda essas três análises, gasolina, etanol e diesel, por causa principalmente da quantidade de fiscalização que está tendo no momento. Porque se baixar alguém lá, hoje ainda a gente tem essa prática aí do pessoal ainda pensar que precisa de medição, 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 medição. Então, assim, óleo diesel, a pressão de vapor dele é muito baixa, então ele não tende a evaporar tanto. E no abastecimento comum, é muito difícil ele evaporar, muito difícil mesmo. Uhum. Então, óleo diesel, para a sua situação, que é totalmente esporádica ainda de abastecimento, não vejo sentido algum de fazer uma medição. Mas igual eu sempre falo, tá, Lucas? É igual falar dentro do método também, não é só você descaracterizar, tá? Coloca no seu PPRA e tudo, a explicação, usando aqueles Sim. parâmetros, tenta usar aquele VHR que está lá, aquela metodologia de qualitativa, para justificar a não avaliação. Deixa bem escrito e bem fundamentado, que aí você não vai ter problema. O maior problema que eu vejo de que as pessoas às vezes se perdem na hora de falar assim, tem que medir para comprovar, é porque às vezes só fala assim, não precisa fazer e não justifica tecnicamente. Então hoje você já tem argumentos aí para justificar tecnicamente o limite, a periodicidade, a quantidade aí que não justifica a medição, ou se for fazer ela, colocar na última escala sua de prioridade, porque às vezes ela é muito pequena. O diesel você vai ver, se você jogar lá no VHR, a pressão de vapor dele é altíssima, baixíssima e o limite é relativamente alto. Então, num ambiente aberto, ele vai ser uma categoria de exposição provavelmente que vai estar menor do que 10% do limite, que não justifica a gente fazer medição, Uhum. entendeu? E se fosse, por exemplo, um posto de gasolina mesmo, né, direto, daí sim a gente pensaria, né, no... Sim. Aí eu recomendaria fazer a medição de gasolina, etanol e diesel, mas assim, igual a minha experiência me mostra que na grande maioria desses casos também as exposições são muito baixas, ou não quantificáveis, ou quando é quantificável, um pouco mais longe do limite ainda, mas um posto de alta frequência e tudo mais, aí faz interessante fazer gasolina, etanol e diesel. Ok. E aí tem outra coisa que o pessoal sempre faz, é a questão do benzeno. Eu fiz até uma mentoria com a Cristina, pouco tempo atrás, falando sobre isso. Questão do benzeno. A gasolina pode ter benzeno? Pode sim. Em termos de medição, preciso fazer? Não. Tipo, para higiene ocupacional, você não precisa fazer a medição, porque o benzeno já está incorporado no limite da gasolina. Então, naquele limite de 300, 500 ppm, ele já está lá incorporado. É bom fazer? O que tem sido a minha recomendação? Devido à carcinogenicidade e o decreto 48, aquela bucha que a gente pegou com ele, eu tenho sugerido a medição de benzeno para tentar ter uma justificativa técnica que não há exposição ao benzeno, porque assim, de todos os casos que eu mentorei, que eu estava junto dos clientes nossos lá na Analytics, que fizeram medição de benzeno, sequer foi quantificado. Alguns deram gasolina, mas não deram benzeno. Então, assim, é uma maneira para tentar justificar tecnicamente. Por que eu falo tentar? Porque do jeito que está escrito no decreto 3048, eu interpreto que não tem escapatória. Porque lá fala assim, a menor possibilidade de exposição a um agente carcinogênico. Então, a menor possibilidade de exposição é meio que assim, se tem e a pessoa em algum momento pode respirar aquele negócio, é a menor possibilidade de exposição. Então, assim, é muito triste a gente ver o negócio escrito dessa forma.
Mas, assim, seria mais para tentar justificar tecnicamente, mas necessidade mesmo, não precisa, entendeu? Uhum. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de medo, digamos assim, de saber assim que às vezes o agente tem limite de tolerância, ele Uhum, pode ser quantificado, mas devido à análise qualitativa dele, não se enquadra uma avaliação quantitativa. E daí chega na hora, por exemplo, de elaborar um laudo de insalubridade ou um LPCAT, onde se exige lá, por exemplo, uma medição, como justificar isso que eu não medi, né? Isso aí envolve muita pesquisa, até você explicar tecnicamente que aquilo lá, o tipo de exposição, o ambiente dele não é passível de uma medição, entendeu? uhum. Não, concordo com você. Outra mentoria que eu fiz também com a Juliana, a Ju trabalha principalmente com perícia. Por exemplo, eu dei esse exato exemplo para ela. Pensa em uma auxiliar de serviços gerais que usa álcool etílico, aqueles que você compra no supermercado, 40%, 40 graus GL, para fazer limpeza. Uhum, Então, assim, se você pega um limite de 780 ppm, ela vai molhar uma flanelinha e limpar um vidro, por exemplo, essa exposição, se você fizer a medição, vai dar com certeza ali muito, muito, muito abaixo. Então, se você jogar, por exemplo, o VHR é uma metodologia que você pode usar. Você, assim, olha, essa aqui é uma metodologia da AIA. A AIA desenvolveu isso aqui para te dar um checklist. A AIA é a Associação Americana de Higienistas Ocupacionais, uma das entidades mais respeitadas do mundo. Isso. E a metodologia que eu estou usando aqui me diz que essa exposição não é significativa. Mas tem linhas, tá? Eu sempre falo assim, a minha veia é HO e não perícia. Então eu sempre tento falar para HO, igual o Ivomar, que é um grande amigo meu, ele é perito. Ele tem na linha assim, se é perícia, você tem que medir. Se é perícia, você tem que medir. Tudo bem, é uma segurança que você vai ter. uhum, Mas, assim, em termos de higiene ocupacional, de medição, você já pode saber que não é significativo. Inclusive, está num livro de estratégia de amostragem da AIA que ele dá até um exemplo de um laboratório que usa 2-propanol para limpar a lâmina de microscópio. Então, a mocinha pega um algodão molhado em isopropanol e vai limpando ali durante algumas horas. Ele dá esse exato exemplo. Fala assim, essa exposição não vai ser significativa. Aqui no julgamento já me diz que eu não preciso fazer essa medição. Então, e ele falou, aí ele joga, mostra esses outros métodos qualitativos. Mas lembrando, isso é o mundo da higiene ocupacional, não é o mundo das perícias e de laudos, né? Isso, se você, para sentir mais confiança para laudar, ok, fazer medição, mas aí lembrar que tem que ter essa verba aí depois para compensar ele. Mas concordo com você. Porque daí chega o engenheiro, por exemplo, lá na hora de elaborar um laudo, ou até mesmo um perito, né? Daí vê lá, tá explicado lá como que é o processo. Daí ele pode falar, tá, mas me prove que não há exposição. Ou que a exposição é mínima, né? Eles falam isso. É, Daí que você tem que ir lá e, no caso, fazer a avaliação lá para realmente provar. E igual você falou, tem que ter a verba daí para depois bancar um laboratório, uma amostragem. exatamente. O que a gente sempre tenta fazer em HO e o que eu passo para vocês, os clientes do Analytics, é sempre a gente fazer de forma racional, né? Porque tem coisas que a gente sabe que não precisa fazer medição, Uhum. saber é difícil, né? Não é a melhor palavra que eu usei. A gente julga que não precisa fazer medição, e aí, em termos de higiene ocupacional, tá tranquilo, porque a gente sabe, e a gente roda um programa, ou às vezes não vai ser minha prioridade, porque quando a gente faz um programa de higiene ocupacional, não necessariamente eu tenho que fazer aquelas medições todas de uma tacada só. Eu posso ir quebrando elas ao longo do tempo, de acordo com a minha escala de prioridades. E talvez você vá fazer essa medição, mas ela vai ser a que tem menor prioridade na sua escala de medição, ou até de quantidade de amostras que você medir. Mas concordo, se o cara quiser provar no papel
que com certeza não tem exposição, é fazer medição. E mesmo assim é aquele negócio, né? Não é com certeza, né? Tem a chance de dar errado também. Não ser o real, porque uma perícia, uma medição é só uma foto, né? A gente não tem a história dessa exposição no longo prazo. Eu sempre falo, Isso. perícia para mim é o maior chute que tem, é a maior coisa que é feita nas coxas, literalmente, porque você faz uma medição, geralmente quem faz perícia não faz medição direito, e a partir de um dado ali, ele vai tomar a decisão sobre a insalubridade de um trabalhador durante 5 anos, geralmente, né? É. Então, a partir de uma fotinha, então é complicado você falar um negócio desse, né? A melhor saída sempre para perícia é faça higiene ocupacional, porque se você fizer higiene ocupacional, você garante que esse trabalhador está protegido, vai estar abaixo do limite e manda o perito medir. Aí vai dar abaixo do limite, não tem que pagar salubridade. Uhum, exatamente. Mas, enfim, cada caso é um caso, né? Cada caso é uma realidade. Tem que ir Sim, analisando caso a caso aí, à medida que for acontecendo, né? Vai fazendo. joia. Esse aí do posto matou? Podemos para o próximo? Tem mais alguma dúvida? Não, podemos seguir. Qual que é o próximo aí? É, aquele lado do derretimento do pneu, né? É uma questão Derretimento. bem complexa. Uhum. Então, Lucas, o derretimento do pneu é um dos casos mais complexos que eu tenho em HO. Então, o processo lá, pelo que você tinha me falado, me corrige se eu estiver errado, é o seguinte: os pneus que não passam pelo controle de qualidade, eles vão para esse setor em que ele derrete a borracha e ele recicla isso no processo, ou alguma coisa assim, ou descarta também, não é? Isso, alguns pneus eles são descartados, outros são reutilizados, né? Uhum. E para isso ali há, digamos assim, um processo que envolve o derretimento ali da borracha para poder fazer o reverso lá, né? Trazer ele de novo para a linha. Show. Então, esse caso de pneu é um dos casos mais complexos, igual eu estava falando. A gente já na Analytics já sentou, eu, Rodrigo, Douglas, a turma lá, falou assim, vamos estudar esse caso e vamos chegar batendo um martelo sobre as exposições desse negócio. E a gente pegou vários relatórios da NIOSH, vários relatórios da OSHA, e alguns desde a década de 70 e poucos, 80, e nenhum foi conclusivo sobre quais são as exposições que a gente esperaria em uma retífica de pneu ou uma etapa de produção de pneu em que há aquecimento dele. Uhum. Pode gerar vários agentes, muitos, desde hidrocarbonetos a nitrosaminas, fumos de borracha e etc. E por que dessa complexidade? O processo de você gerar um pneu é muito complexo. Você tem uma mistura de tipos de borracha, desde borrachas naturais a borrachas sintéticas, então tem várias coisas. Adiciona-se negro de fumo no processo para que dá cor preta, que dá resistência mecânica, dá várias propriedades mecânicas que ele precisa. Tem um processo de vulcanização, que aí é onde a gente chama de ponte de enxofre, onde você liga os átomos de enxofre que estão nessas borrachas. Então é bem complexo. Assim, eu, sendo bem sincero com você, esse caso eu teria que estudar muito mais ele, mas eu te daria um norte em relação a algumas exposições. Eu não me preocuparia em negro de fumo, porque ali a gente, entendendo o processo, igual você falou no início aqui, a segurança. Você vai pegar a borracha, você vai aquecer, você vai derreter ela. Então, aquele pó preto que está em volta ali, ele não vai sair daquele ambiente. Então, não me preocuparia com o negro de fumo aí, igual muita gente às vezes faz medições nesses ambientes, mas o meu entendimento, negro de fumo aí seria muito mais se eu gerasse algum tipo de poeira, então um processo mecânico, mas mesmo assim eu teria que estudar um pouco mais, porque nele teria borracha em volta, teria que ver como que isso aí seria a interação dele no pulmão lá. Mas Aham. negro de fumos eu não era a minha maior preocupação. Aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui que eu vou mostrar para você. Aqui naquele cenário, que na aula de cenários do curso aqui, tem a de indústria de plástico, tem uns arquivos que eu coloquei aqui,
A indústria de plástico tem aquela leitura complementar aqui da enciclopédia da OIT. Podemos pesquisar aqui se tem alguma coisa sobre pneus, mas eu queria te mostrar mais mesmo, deixa eu ver aqui, eu estava com o método aberto, deixa eu trocar aqui só para mostrar para você. Tá, esse método aqui é um método da HSE do Reino Unido, tá vendo aí que está escrito HSE? Sim. Ele é a determinação de borracha, de poeira de borracha e fumo de borracha, e que é medido como material solúvel em ciclo liquidizando no ar. É um método geral para todos os tipos de borracha, mas lembrando que na CGH não tem limite para fundos de borracha. Você teria que utilizar aqui, às vezes, no seu PPRA, como só preventivo, igual eu falo, ele tem uma recomendação de limite. Uhum. Deixa eu ver se eu acho qual que é o limite dele aqui. Acho que é 0,1 miligrama por metro cúbico para fumos de borracha. E aí seria, na verdade, uma recomendação ao fumo de borracha devido à temperatura que, se você aquece, gera esse fumo aí. Então, na verdade, tem que comprar esse material aqui que fala do limite, mas eu posso procurar melhor depois e te passo, mas se eu não me engano é 0,1. Existe esse método, porém, como eu te falei, ela não tem limite na CGH, tá? Não temos esse limite no Brasil para essa substância. Tá. E seria onde eu partiria nesse primeiro momento aqui, que seria os fumos de borracha. Ou a gente teria que, se você pudesse buscar mais informações com o pessoal, que tipo de borracha que eles usam, que aí a gente poderia estudar qual poderia ser o processo de decomposição deles, apesar de que, como é uma borracha de pneu, o pneu já esquenta muito, né? Pneu de caminhão, Isso. imagina a temperatura que fica num pneu de caminhão no dia a dia. Então, assim, para ele se decompõe pouco. Então, eu acredito que ali a borracha ela é bem estável mesmo, ela aguenta a temperatura. Então, na Bem verdade, resistente. ela seria formação de fumo mesmo. Mas se puder levantar que tipo de borracha que é, a gente dá uma estudada juntos. Também a temperatura, também que é Sim, aquecido. a temperatura é importante. Porque esse caso é um caso ainda que essa indústria é uma das indústrias mais complexas que eu para mim, pelo menos, essa é uma que eu tenho dúvida, que eu não tenho facilidade ainda, por causa que não teve muita conclusão até hoje nos estudos que eu li sobre quais são realmente esses agentes aí que estão presentes na nesse processo da borracha liberada quando ela é aquecida, tá? Tá. Mas Tranquilo. começa por esse caminho dos fumos, acho que é uma boa, mas lembrando, não tem limite, tá? Você vai ter que adaptá-lo aí. Uhum. E assim, qual fração? Teria uma fração assim recomendada? Eu faria uma respirável, por exemplo, pensando na pior situação? Nesse caso aqui, esse método recomenda inalável Inalável com IOM, e com IOM, exatamente. uma vazão de 2. 2 litros por minuto com filtro de fibra de vidro. Tá. O cassete com filtrinho de fibra de vidro. Aí a análise que solicita é fumo de borracha solúvel em benzeno. Mas isso tudo tá já naquele artigo da HSE lá que você me mostrou, né? Tá tudo sim, tá Tá, tudinho lá. vou tentar procurar esse artigo, se puder enviar ele. Tá, manda sim, eu te mando lá no Telegram. Pode deixar. Beleza, Fechou? beleza. Esse aí eu vou ficar te devendo um pouquinho, que esse aí é bem complexo para mim, mas se a gente Não, não, tranquilo, a gente vai se aprimorando aí, normal. é, né, Beleza? como diz, né, a gente não, infelizmente eu não sei tudo ainda não, tenho que aprender muita coisa ainda, então
Que às vezes alguém tem mais experiência com isso aí, puder compartilhar nessa indústria. Eu fico grato também que na hora que a gente matar, se você tiver mais alguma coisa, me passar que me ajuda aí nesse caso. Só uma dúvida, tá sendo ao vivo ou tá sendo só gravado para depois? Só gravado. Só? Só Tá, gravado. beleza. Tá, a gente vai ter mais um processo e o último, né? Uhum. Que é a questão dos fumos plásticos daí, né? Ah, beleza. Então, o plástico principal, eu te recomendo depois reassistir lá um pouquinho aquela aula de Senado do plástico. O plástico, ele tem um comportamento um pouquinho diferente da borracha. O plástico, dependendo do tipo de plástico, quando você começa a aquecer ele já começa a se degradar. Às vezes até em temperaturas um pouco mais baixas. E ele já Uhum. começa a se degradar. Então, naquela aula, lá, em um daqueles artigos, deixa eu até achar aqui, só um minutinho. Esse segundo aqui, ó, Lucas, depois baixa ele lá de novo. É um estudo que foi publicado pelo pessoal da Fundacentro na revista da BHO, logo depois que teve o acidente da Boate Kiss. Então, para a gente entender, e aí eles fizeram um estudo muito interessante do que a gente pode esperar como produto de decomposição de aquecimento de plásticos, tanto da queima, que foi o caso da Boate Kiss, como também de processos às vezes, de molde, onde você aquece ele só para moldar. Então, Uhum. chama termodegradação de polímeros. Deixa eu achar ele aqui, eu estava com ele aberto, acho que eu fechei. Não é aquele ali do lado ali do termodegradação, né? Esse aqui, ó, o segundo aqui. Viu aqui meu mouse? Isso. Ali em cima, ali do lado da aba tua que você tá atual aí, Ah, do leito. tá. É ele que eu estou tentando achar aqui, mas eu já achei, porque eu abri o É esse PDF. mesmo. Esse aqui, ó. Termodegradação de polímeros, que eu compartilhei aí com vocês, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber é entender o processo, então saber que tipo de plástico que é e qual a temperatura do processo. Qual que é o processo? Lá, que tipo de plástico, que temperatura e o que é feito. Eu peguei aqui o poliuretano 200 graus. Poliuretano 200 graus. Então é o que? É um molde, sopro? O que que faz? O que que eles fazem com ele? Então, na verdade, ele passa por um funil que depois vai numa resistência, onde ele é aquecido, Uhum, né? E daí já vai para umas formas, né? Onde faz a prensa e sai o molde já pronto, sai a peça. legal. Então olha aqui. É o primeiro material. Então, poliuretanas. Então você tem a pirólise ou combustão, que não é o caso, tá? Aqui a gente não está queimando ele. Você tem o aquecimento dele para gerar uma forma. Então, ele gera o poliuretano isocianatos, o monômero e pré-polímero, então aminas. Ele pode gerar cetonas, aldeídos, inclusive a acroleína, glicóis. Aqui, sinceramente, o que eu me preocuparia nesse primeiro momento? Alguns isocianatos básicos, HDI, TDI, MDI, são alguns importantes. Aldeídos, acroleína, formaldeído, que é cancerígeno, eu olharia bem com ele. Os hidrocarbonetos aqui não seria tanto minha preocupação, porque são aqueles hidrocarbonetos leves, geralmente propano, butano. E eu vou até te mostrar um outro artigo que está lá também, que vai te ajudar muito. Então, aqui, os isocianatos. Aqui ele te dá de forma geral. Deixa eu te mostrar agora o que está da HSE, que eles fizeram um trabalho que eles dão os principais agentes que por cada tipo de polímero. Esse aqui também está lá, eu coloquei lá na área, tá? É o primeiro artigo aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó.
esse aqui, ó, Control Films During Plastic Processing. Esse aqui é um artigo da HSE, muito interessante. Então faz o download dele lá também, que vai te ajudar. Aham. Aí eu vou te compartilhar, deixa eu mostrar ele aqui para você. Então tá aqui, ó. Você lendo ele, mas ele coloca um resuminho aqui dos principais. É poliuretano, né? Uhum. Polietileno, poliestireno. Aqui ele não fala do poliuretano. Engraçado. O PU, né? Uhum. Aqui, ó. Já deixa. Esse guia não gera poliuretano molde porque envolve a reação de isocianatos ou com estireno liberado durante o reenforcimento. Então, lá você já pega o plástico pronto, né? Não tem uma etapa onde forma o poliuretano, não, né? Não, ele já tá pronto, no estado sólido, só é feito mesmo o aquecimento dele, né, para fazer o molde. Então, a primeira coisa que eu me preocuparia, o poliuretano, seria com os, como é que chama, gente? Isocianatos. Os isocianatos poderiam ser gerados. Então, ele seria a minha maior preocupação. O que é o poliuretano? É um plástico gerado da reação de um isocianato com poliol, que a gente chama de um álcool. Deixa eu até pesquisar aqui no Google, te mostrar aqui que é um uretano, que aí eu te mostro mais ou menos como que é a estrutura dele. Nossa Wikipedia nos ajuda muito já. Isso. Então, aqui, ó. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui, ó. Então, o isocianato quer dizer que eu tenho cianetos, então ele é um isocianato, então essa primeira molécula aqui, e ela reage com o que eu chamo de poliol, que é um álcool duplo. Então, ela reage aqui formando o poliuretano, muito usado em espumas, né? Uhum. Então, a tendência é quando você começa a aquecer, é quebrar, a primeira coisa é quebrar essa reação aqui, que é feita essa ligação, e formando os isocianatos, que são a base dele. Então, se você olhar aqui, ó, os isocianatos MDI, geralmente, ó, é o mais TDI e MDI, geralmente os que são mais utilizados por serem mais baratos. Então, esses dois aí com certeza tem que estar na sua mira aí para você fazer. MDI e TDI. E Beleza. eu me preocuparia também com formaldeído e acroleína, tá? Que são bem tóxicos também. Que segundo aquele estudo ali da BHO, podem ser também gerados no ambiente de trabalho. Então, pode gerar alguns glicóis, que são os polióis. Se a gente conseguir, se você conseguir saber que tipo de poliuretano, a gente consegue às vezes ver qual que é o principal poliol que é gerado. Nesse caso aqui, a gente poderia, no caso, são varreduras mais caras, mas você poderia fazer uma varredura de glicóis, uma varredura de isocianatos, que aí a gente pegaria grande parte deles para ver qual que está sendo gerado, e aí a gente olharia o formaldeído e a acraleína. Seriam minhas recomendações principais para o caso do poliuretano, nessa faixa de temperatura. Ah, sim, beleza. Porque, nesse caso, a varredura pode ser interessante, tá, Lucas? É que eu sempre condeno ela, você já está acostumado com isso, mas aqui a gente já fez um detalhamento. Aí, talvez a gente não sabe quais foram os isocianatos e os glicóis que foram utilizados para fazer essa reação. Mas aí você já foi bem mais assertivo numa varredura. Não vai ser uma varredura de vapores orgânicos. Se você fizer isso, não vai dar nada. É uma varredura bem assertiva, uma varredura de glicóis, uma varredura de aldeídos, que aí a gente vai, ó, de isocianatos, desculpa.
que aí a gente olha bem específico para eles. E faria uma acroleína e formaldeído. Com certeza, as minhas maiores preocupações aí, que são as substâncias que têm limites bem baixos, tá? Uhum. Eu não cheguei a perceber isso, mas tem lá no diretório de vocês lá a questão da varredura de glicóis, de aldeídos? Tem sim. Lá na última página tem a questão das varreduras. Uhum. Tá lá Interessante. todos os tipos de varreduras que a gente faz. Uhum. Então, nesse caso aí, pelo que eu percebi naquele artigo lá que você estava mostrando ali na tela, Uhum. vários tipos de plástico podem produzir, né? Tanto acroleína, aldeídos. Olha, eu te falaria que todo plástico ele vai tender a formar acroleína e formaldeído, os aldeídos. Por quê? Essas substâncias, os aldeídos, é uma classe de substância química que a acroleína e o formaldeído estão. Ela é uma substância que é o quê? Ela tem oxigênio, carbono e hidrogênio. Então, Uhum. os plásticos, ao se decomporem, você aquece ele começa a decompor, tem oxigênio no ambiente, então ele tende a formar essas reações. Então, a acroleína, formaldeído, é muito comum. Então, são duas substâncias que estão sempre no meu radar quando se está falando de processos de moldagem de plástico, de todos esses, com certeza. A E- não ser que seja, por exemplo, aí polietileno, polipropileno, que aí tende a não formar tanto, mas pode formar também, principalmente formaldeído, porque ele é um aldeído mais simples, tá? Tá. Mas Então, pode, com certeza pode gerar. aham. Tem também a questão do isocianato. Isso. Tá, tem uma Isocianato. varredura exclusiva, isocianato. Tem varreduras de isocianato. Que aí a gente colocou uns 15 isocianatos mais comuns de serem encontrados na indústria. Mas Uhum. se você quiser direcionar até para sair mais barato, provavelmente, geralmente é MDI e TDI, que são os mais baratos de ser encontrado na indústria, o MDI e o TDI. Mas a gente pode olhar isso por meio da estrutura molecular lá, a gente pode estudar e te ajudar nisso também. Uhum. Então, filho, pelo que eu anotei aqui, no caso, nesse caso aqui, se encaixaria uma varredura de glicóis, né? Uma varredura Uhum. de aldeídos, uma de isocianato, né? MDI e TI. Ó, na verdade, E, eu não faria uma varredura de aldeídos, não. Eu faria acroleína e formaldeído, mas sempre direcionado nela. tá, E tá. faria varredura de isocianatos e de glicóis. Beleza. Formaldeído. Formaldeído, acroleína, varredura de isocianato e varredura de glicóis. Isso aí. Vai ficar Ah, barato, não, tá? Porque essas aí não são muito baratas, essas análises, não. Elas são bem complexas de se fazer, tá? Mas, imagina, esses dias eu tive que fazer um formaldeído e uhum. não foi tão barato, não. Mas essas varreduras aí, que são bem específicas, elas também não são das mais baratas, não. Mas se a gente conseguir detalhar mais, se você conseguir ver que tipo de poliuretano que é, às vezes a gente Uhum. nos monômeros que a gente chama, aí a gente pode estudar junto, você manda lá para o Rodrigo, a gente estuda, ver qual que é a composição lá, a estrutura química, a gente consegue determinar qual que é o isocianato que é de origem e qual que é o glicol de origem, que geralmente vai ser esses dois. E aí a gente consegue ser mais assertivo e não precisar fazer a varredura. Entendi. Beleza, vou tentar buscar essas informações, ser mais assertivo. Show. Posso te ajudar mais alguma coisa, meu caro? Não, acredito. A princípio que eu tinha separado para a gente discutir hoje era esses pontos, né? Esses três processos: gasolina, borracha e plásticos. Show, acho que foi bem legal mesmo. Valeu aí. A gente vai conversando então lá no Telegram. Qualquer dúvida, manda lá, a gente vai discutindo também. Beleza. Obrigadão, viu? Valeu, boa noite aí. Vamos, continua respirando bem por aí. Aí também. Falou, até mais. Até mais, abraço. Abraço.